Prezados do canal, bom dia. Com a novidade aqui, que é um driver de controle de velocidade de um cooler 12 volts para utilização no Arduino. A gente sabe que a tensão de trabalho do Arduino é no máximo de 5 volts. Como o cooler normalmente eles são de 12 volts, o que a gente precisa? A gente precisa criar um estágio do que vem do Arduino e do que chega para o cooler. Então isso aqui é o que a gente costuma chamar de drive, módulo, né? Para poder fazer essa interface aí entre Arduino e 5 volts e cooler 12 volts. Aí o que a gente tem aqui explicando o circuito, daqui a pouco eu mostrando a plaquinha aí. Tem o positivo, né? Você vai ter que ter uma fonte 12 volts que vai energizar o cooler, né? Já que é USB, né? O próprio Arduino na saída deles, né? Tá limitado em 5. Então uma fonte 12 volts. Então representando aqui o positivo da fonte. O cooler 12 volts também. Melhorou, né? Então tá. 12 volts da fonte, o cooler 12 volts, lembrando que o cooler tem polaridade, então positivo e negativo aí de acordo o diagrama. Um capacitorzinho cerâmico de 10 nanofarads, né, para poder tirar qualquer ruído, né? Normalmente motores, né, trabalhando motores de forma geral, é interessante ter esse capacitor em paralelo, motor de corrente contínua. Seguindo aqui o diagrama, vamos passar por um transistor BD135, que ele dá mais de 1 ampere de corrente entre coletor e emissor, então ele vai dar conta do recado, né, de alimentar um cooler, normalmente, né, na faixa de 100 miliamperes, né, ou algo um pouco maior que isso, né, a corrente não costuma ser alta, né, desses coolers. Em paralelo com entre coletor e emissor, indo mostrando aqui, ó, coletor e emissor desse transistor, vem um diodo, um N4007, né? O cátodo dele ao contrário aqui, com a finalidade de proteger a junção coletor-emissor. Né? O que acontece? A bobina, quando ela é desenergizada, segundo a lei de Lenz, aí, uma força contra-eletromotriz, ela tende a gerar uma polaridade reversa. E para matar esse efeito da polaridade reversa sobre o transistor, o diodo vem e conduz. Então, só na hora de desenergizar o cooler, cargas indutivas, né, se vê a necessidade desse dispositivo para proteger aqui o transistor. Seguindo aqui, a base desse transistor tem um resistor. Fazendo testes aqui, a gente viu que um resistor de 1000, né, de 1 kΩ, ele não foi suficiente para dar um range legal de controle. Né? Por mais que você abaixasse a tensão em PWM do pino ou mantivesse ela mais alta, praticamente ele rodava sempre na velocidade máxima. O objetivo desse drive é controle de velocidade. Aí a gente colocou um resistor de 10 kg, né? 10.000. Só que a gente já foi ao contrário, a gente tinha um controle muito preciso. Porém, o cooler começa a girar a partir dos 5 volts. Então todo o controle que eu fazia sobre o cooler de 0 a 5 volts era perdido, porque o cooler continuava desligado. E nisso a tensão no pino já estava, né, 2,5 V, né, vai até 5, né, pelo PWM. Então eu perdia todo esse início aí, pela tensão tá aumentando gradativamente, o cooler ainda não está girando. Então o melhor resistor aqui, por testes, foi o de 5600. Aí fica a dica aí de acordo com a necessidade do projeto de vocês. Aí tá aqui, Arduino. O circuito tem que ser equalizado, então não basta mandar o pino PWM, né? No caso de controle de velocidade, tem que ser um pino PWM. Você tem que mandar o GND do Arduino para equalizar, a gente chama isso, referenciar com o GND da fonte de 12 volts. Então tem que ter essa interligação. Então coloquei aqui para não esquecer.
para controlar a velocidade do cooler, utilizar um pino PWM, que são os pinos que tem geralmente tem esse símbolo aqui, né, um tio. Aqui está o circuito, feito de forma bem, né, simples. Então aqui seria aqui o pino PWM, o GND do Arduino, a fonte 12 volts, o GND. Vou tentar mostrar aqui de forma mais clara aqui, que eu acho que eu vou apontar melhor. O pino PWM, o GND do Arduino, o GND da fonte 12 volts, positivo da fonte de 12 volts, positivo do cooler e negativo do cooler. Então, chegou o sinal do Arduino, o GND para equalizar, chegou a alimentação 12 volts para poder energizar o cooler. Aqui todo o sistema para fazer o controle, né, de amplificação do sinal que chega para o sinal que é recebido. E aqui para poder fazer essa entrega de energia para o cooler. Lembrando, se vocês não utilizarem pino PWM, utilizarem pino digital, né, que não tem esse recurso do PWM, vocês só vão trabalhar no modo relé, que seria o que? Ou o cooler está desligado ou o cooler está na velocidade máxima. Então, por, né, ter essa finalidade, controle de velocidade, né, utilizar pino PWM. Agradeço aí quem curte o canal, quem compartilha, quem está inscrito, aos que, né, assistiram o vídeo até o final. E do mais, deixem comentários aí, né, dos vídeos, né, que tem interesse de ver e o que pode ser feito de melhor, hein, né? Medida do possível aí, a gente vai estar trocando ideia, hein, e usando esse maravilhoso recurso que é o YouTube, hein? Beleza? Obrigadão, hein? Forte abraço a todos.